Poucos símbolos no futebol carregam tanto peso quanto o escudo do Real Madrid. Desde a sua criação, ele se tornou uma verdadeira personificação de glória e realeza. Ali, no centro, repousa a icônica coroa, um prenúncio da ligação com a monarquia espanhola, que em 1920 concedeu ao clube o título de Real. Mas o escudo não parou no tempo. Em 2001, uma mudança quase imperceptível para olhos desatentos modernizou o emblema. Traços mais limpos, uma paleta de cores ajustada e uma simplicidade que parece gritar que o Real Madrid não é apenas um clube, mas um império atemporal. A cada transformação, o escudo simboliza a habilidade do clube de navegar entre tradição e inovação. É quase como se o Real Madrid sussurrasse ao mundo: podemos mudar a forma, mas nunca a essência. Esse eco atravessava fronteiras. Outros gigantes do futebol começaram a prestar atenção. Afinal, a coragem de mudar está nos detalhes. E por falar em coragem, há quem não apenas ajuste pequenos traços, mas vire a mesa por completo. Assim como a Juventus, que escolheu rasgar o tradicionalismo para abraçar o futuro. Se o escudo do Real Madrid é um sussurro de tradição, o da Juventus foi um grito de rebeldia. Em 2017, o clube italiano decidiu fazer algo impensável: abrir mão de décadas de história em prol de uma visão completamente nova. Saiu o escudo ovalado, cheio de detalhes que remetiam à antiga aristocracia de Turim, e entrou uma simplificação quase chocante. Um J estilizado, forte, direto, que exalava modernidade e ambição. Foi como se a Juventus rasgasse as páginas do passado e reescrevesse sua narrativa com uma caneta de tinta ousada. A reação inicial foi de puro choque. Isso não é futebol, disseram muitos. Mas a Juventus não olhou para trás. O novo emblema era mais do que um símbolo. Era uma metáfora da era global do esporte, onde os clubes não são apenas times, mas marcas, ícones que transcendem fronteiras. E essa revolução não aconteceu à toa. Cada linha do novo design parecia provocar. Será que o futuro exige deixar o passado para trás? Enquanto a Juventus liderava essa onda de transformação, outros clubes, como o Manchester City, decidiam seguir um caminho diferente. Não revolucionar, mas resgatar as origens. Enquanto a Juventus olhava para o futuro e ousava romper com o passado, o Manchester City fez o caminho inverso. Voltou às suas raízes. Em 2016, o clube inglês deixou para trás o escudo com a águia, um símbolo de força e ambição, mas que, para muitos, nunca pareceu realmente do City. A decisão foi ousada, mas também cuidadosamente calculada. Era hora de reconectar o clube com sua história e com a alma da sua torcida. O novo, ou melhor, o antigo, design circular, resgatado das décadas passadas, trouxe de volta elementos como o barco, um símbolo do comércio e da história industrial de Manchester, e as rosas vermelhas, uma homenagem à região de Lancashire. Era como se o escudo contasse uma história que muitos já haviam esquecido, mas que ainda pulsava na essência da cidade e dos torcedores. Essa mudança não foi apenas estética, foi emocional. O City deixou claro que a modernidade pode coexistir com a tradição, e que às vezes, para seguir em frente, é preciso dar alguns passos para trás. Mas não pense que esse equilíbrio entre o antigo e o novo é exclusividade de Manchester. Na França, o Paris Saint-Germain tomou um rumo igualmente estratégico, mas com um toque de sofisticação parisiense. Quando o relógio bateu 2013, o Paris Saint-Germain decidiu dar um passo ousado, não para abandonar o passado, mas para lapidá-lo, como um joalheiro que transforma uma pedra bruta em uma joia cintilante. O clube francês ajustou o foco do seu escudo, e a mudança foi tão estratégica quanto simbólica. A Torre Eiffel, o emblema absoluto da Cidade-Luz, tomou um protagonismo ainda maior, enquanto o berço de Saint-Germain, um dos símbolos históricos mais antigos, foi diminuído. Essa transformação não foi apenas uma questão de design, mas uma declaração de intenções. O PSG queria que o mundo soubesse: Paris não era apenas uma cidade, era uma marca, um conceito, um sinônimo de elegância. Era como se o escudo falasse por si. Somos mais do que futebol, somos estilo, sofisticação e uma nova era. Claro, isso não passou sem controvérsias. Para os mais puristas, foi uma afronta à história do clube,
Mas, para os visionários, era um passo inevitável rumo ao futuro global. A mudança parecia refletir o próprio momento do PSG, que, sob novos investimentos, se tornava cada vez mais uma potência mundial. E enquanto o clube construía sua identidade em meio a glamour e modernidade, outros, como o Barcelona, lutavam para simplificar sem perder a essência. Mais que um clube. Essa frase não é apenas um lema, é quase uma promessa, um pacto silencioso entre o Barcelona e sua imensa torcida. Mas como manter um símbolo tão carregado de história em constante sintonia com os novos tempos? Em 2018, o clube catalão decidiu responder a essa pergunta com uma polêmica tentativa de renovação. O novo escudo proposto era uma versão simplificada do tradicional. O contorno preto foi eliminado e os elementos foram reorganizados para trazer maior clareza visual. Para alguns, era um passo necessário, uma atualização que representava o Barcelona como um clube moderno e global. Mas para outros, era como tirar o coração da identidade do time. Houve resistência, debates acalorados e o design acabou sendo deixado de lado, mas não sem deixar marcas. Era uma ironia intrigante. O clube que se orgulha de ser mais que um clube enfrentava o peso de ser exatamente isso. Cada traço, cada cor, cada detalhe do escudo carrega memórias de conquistas épicas e batalhas históricas. Alterá-los, mesmo que sutilmente, é como mexer em um monumento vivo. E se o Barcelona enfrentou essa tempestade para preservar sua essência, o Flamengo, no Brasil, também teve sua própria jornada de transformação. Vamos descobrir como o escudo rubro-negro evoluiu para se tornar o símbolo pulsante da nação. Se existe um escudo que não carrega apenas símbolos, mas pulsa como um coração batendo no ritmo de milhões de torcedores, é o do Flamengo. O clube mais popular do Brasil tem uma relação quase visceral com sua identidade visual. E cada transformação do emblema reflete não só a história do time, mas o próprio espírito da nação rubro-negra. Tudo começou com um monograma, um entrelaçamento elegante e clássico das iniciais CRF, que representava o Clube de Regatas do Flamengo. Mas, à medida que o futebol se tornou a paixão avassaladora do clube, o escudo começou a mudar, incorporando novos elementos, como as faixas rubro-negras, que são praticamente uma extensão da pele dos torcedores. Em 1980, veio o redesenho que consolidou a identidade do Flamengo como potência no futebol, simplificando o escudo, mas mantendo a força de suas cores e formas. E como esquecer o impacto dessa evolução? Cada alteração trouxe consigo uma enxurrada de emoções. Para uns, nostalgia de tempos áureos. Para outros, a empolgação de um futuro promissor. O atual design é uma ode à simplicidade moderna, mas sem jamais abandonar a paixão que ecoa em cada canto do Maracanã. E é aqui que fica o grande ponto de reflexão. O que faz um escudo transcender o papel e se transformar em um símbolo universal? Talvez a resposta esteja não apenas nos traços, mas nas histórias que carregam. Histórias como essas que unem clubes tão diferentes em uma jornada de transformação contínua. Afinal, o futebol é mais do que jogo, é legado, identidade e, acima de tudo, emoção. Que tal explorar mais sobre o impacto emocional desses símbolos?